Olá! Hoje nós vamos abordar um tema que muitas pessoas têm dúvida, um tema oftalmológico, e que nem sempre é muito esclarecido e que ele é muito comentado, que é uma doença chamada glaucoma. Todos nós, ou a maioria de nós, já ouviu falar sobre glaucoma, mas ele é uma doença que é um tema que ele gera muitas dúvidas. Então hoje a gente vai pegar um tempinho para poder explanar um pouco mais sobre ele, tá? O glaucoma, ele é uma doença que a gente fala assim, ela é insidiosa, ela é uma doença lenta. E ela é uma doença que eu gosto muito de classificá-la como traiçoeira. Por que o glaucoma ele é uma doença traiçoeira? Porque ele é uma doença que ele não dá sintomas. Então, muitas pessoas podem ser portadores e nem saber nem da existência da doença e nem saber que são portadores dela. O glaucoma, ele é uma doença que ele atinge principalmente o nervo óptico. Então, qual que é a dinâmica? Como que atua o glaucoma? Ele é uma doença que ele é baseada em uma tríade, né? A gente tem alteração de nervo óptico, pressão alta e alteração de campo visual. Isso é o que classicamente a gente sempre classificou, sempre falou sobre glaucoma, tá? Ele era baseado nesses três pilares, nessa tríade. Então, como que funciona essa parte da pressão alta? Nós temos, tanto porque quando você fala de pressão, você pensa muito em pressão do coração. Todos nós temos a pressão do coração e temos a pressão do olho. E como que funciona essa coisa de pressão do olho? O olho, ele tem um sistema onde é produzido uma substância chamada humor aquoso. Esse humor aquoso, ele fica logo atrás da córnea. Ele é líquido, então ele é produzido pelos corpos ciliares e ele é drenado por uma parte chamada trabeculado. Isso é muito técnico que eu estou falando, então eu vou explicar de uma maneira mais fácil, tá? Então o olho, ele produz uma parte líquida, ele produz o humor aquoso. E esse humor aquoso, ele é produzido atrás da pupila e ele é drenado na parte da frente da pupila. Então quando a gente tem um desequilíbrio entre a produção e a drenagem, por exemplo, só para vocês entenderem, é como se você tivesse uma torneirinha fornecendo a água e uma parte da pia ou ralo para poder drenar essa água. Então, quando a torneirinha ela continua fornecendo a água, mas você tem um problema na drenagem, então você começa a produzir muita água. Então, quando você tem uma produção grande de humor aquoso ou mesmo um problema na drenagem desse humor aquoso, você começa a ter um volume maior e isso vai fazer com que a pressão do olho aumente. Então, a pressão do olho nada mais é do que um desequilíbrio entre esse sistema. Aumentando essa pressão do olho, isso vai isso vai fazer com que nós vamos ter um problema, que essa pressão do olho, ela vai atuar no nosso nervo óptico. Todos nós, na parte de trás do olho, temos o nervo óptico e o nervo óptico ele possui uma coisa chamada escavação, que eu gosto de explicar como um buraco. Então dentro do nervo óptico você tem um pequeno buraquinho de onde saem as artérias e de onde saem as veias. Então todos nós temos esse pequeno buraquinho. Isso é uma coisa normal. Porém, quando a pressão do olho ela está alta, ela pode afetar aquilo que tecnicamente nós chamamos de células ganglionares do nervo óptico. E para explicar de uma forma mais didática, quando a pressão do olho ela está muito alta, ela vai fazer com que esse buraquinho aumente. E é isso que muitas vezes quando a gente vai ao médico, ele explica que o buraco do nervo óptico está grande ou mesmo que a escavação do nervo óptico está grande. Então, voltando, nós temos aumento de pressão do olho, aumento da escavação, que é uma consequência desse aumento da pressão do olho, e que quando nós temos essas duas situações verificadas quando a gente vai ao oftalmologista e ele detecta, ou melhor, quando elas são detectadas pelo oftalmologista ao exame, ele já começa a desconfiar de glaucoma. E aí é onde ele pede muitas vezes o exame de campo visual.
Hoje, nós temos vários exames adjuvantes que também auxiliam no diagnóstico de glaucoma, tá? E voltando aqui, comentando, o glaucoma, ele é uma doença que não dá para a gente chegar e fazer um autodiagnóstico ou ser uma coisa visível. Ele só é detectado pelo oftalmologista em uma consulta regular, né? Uma consulta assim, porque muitas vezes a população brasileira nem sempre ela tem acesso até a consultas completas. Então, quando o oftalmologista ele faz uma consulta bem feita, uma consulta completa, ele pode sim detectar o glaucoma. Muitas vezes em situações em lugares longínquos ou em situações mais precárias, às vezes as pessoas elas mal têm acesso a uma consulta oftalmológica. Então, na consulta oftalmológica é muito importante ver a pressão do olho, fazer mapeamento de retina, ou seja, às vezes a gente acha que ir ao oftalmologista é só ver grau de óculos, e é muito além disso. Esses exames complementares nos ajudam também a detectar doenças e entre elas o glaucoma. Agora voltando, quando você tem a situação do glaucoma que tem o aumento da pressão, você tem também a perda, como eu disse, das células do nervo óptico, das células ganglionares do nervo óptico. E tendo essa perca, o que acontece? Nervo é uma coisa que a gente sabe popularmente que não tem muito como recuperar. Então, por exemplo, a partir do momento que você perde essas fibras, a gente não tem um tratamento, a gente não tem como recuperar essas fibras. E é por isso que a gente se preocupa muito com glaucoma, e a gente se preocupa mais ainda com o nervo óptico, certo? Porque o glaucoma, ele é uma doença que ele, se eu não estou enganada, ele é a segunda maior doença que ele pode levar a uma cegueira, só que de forma irreversível. Porque, como eu acabei de falar, a partir do momento que você lesa nervo, não tem como voltar. E é uma situação muito delicada, é uma situação muito triste você ter uma doença e que você não tem tratamento, você não tem recuperação e você não tem cura, tá? O glaucoma, ele pode incidir mais em alguns grupos, ou seja, pessoas com mais de 40 anos, pessoas da raça negra, pessoas que têm hipertensão e até pessoas com diabetes. Não significa que todas as pessoas que têm essas características vão ter glaucoma. O que significa é, quando a gente vai estudar o grupo de pessoas que tem glaucoma, a gente encontra pessoas mais com essas características as quais eu citei, certo? E o glaucoma também, ele pode ser dividido em alguns tipos, porque até pode surgir a pergunta, mas o glaucoma ele é uma doença só de depois dos 40 anos, só de adulto? Não. Como eu ia falar agora, o glaucoma ele pode ser dividido em glaucoma de ângulo aberto, glaucoma de ângulo fechado, glaucoma congênito e glaucoma secundário. Ou seja, o que acontece com isso, tá? O glaucoma, como eu falei, ele não tem sintomas, né? Então, quando você vai ao oftalmologista e ele detecta. Agora, existem algumas outras circunstâncias, igual eu citei na subclassificação, que seria o glaucoma de ângulo fechado. O glaucoma de ângulo fechado é assim, é como se a gente tivesse aquela pessoa, igual o exemplo que eu citei anteriormente, da pia, do ralo, certo? Você tem a torneira produzindo líquido e você tem um ralo para poder escoar esse líquido. É como se a pessoa tivesse um ralo bem fininho, um ralo bem pequenininho e que às vezes esse ralo pudesse entupir. Então, nessa circunstância, o glaucoma ele pode gerar um sintoma sim, e ele é uma das urgências oftalmológicas, é o glaucoma de ângulo fechado. O que acontece? Você fecha o ângulo e você não tem a drenagem desse humor aquoso, como eu expliquei. E não tendo essa drenagem, a pressão do olho ela aumenta muito. Ela aumentando muito, aí ela pode gerar sintomas. E quais seriam esses sintomas? Uma dor intensa, lacrimejamento, mal-estar, tontura, inclusive até vômitos. Isso, como eu disse, é uma urgência que tem que ser procurado o oftalmologista o mais emergente possível e tem que ser tratado, certo? Como eu estava falando também, existe o glaucoma congênito. Esse glaucoma é uma modalidade detectada logo ao nascimento.
A criança ela vai ter a córnea muitas vezes um pouco mais azulada e são características que já são percebidas mesmo pelo pediatra que já aciona o oftalmologista. Então assim, como eu disse, é um glaucoma congênito, graças a Deus ele é bem menos comum. E existe também, como eu falei, o glaucoma secundário. O que seria esse glaucoma secundário? Existem algumas outras circunstâncias, como por exemplo doenças ou como por exemplo o uso de medicamentos igual a corticoide de maneira excessiva ou mesmo de maneira não usual e que podem levar ao glaucoma, certo? Quando você usa o corticoide de maneira não correta, por quê? Porque o corticoide ele é uma medicação que ele aumenta a pressão ocular. Então, se você usa de forma indiscriminadamente, ele pode sim aumentar a pressão ocular e isso pode levar a um glaucoma secundário, certo? Outra coisa também do glaucoma, que eu estou falando de pressão. Como acontece? A hora que você vai ao oftalmologista, ele vai fazer o exame da pressão do olho. E como que é feito esse exame da pressão do olho? Existem alguns tipos de aparelho. Existe uma caneta, que é o Tonopen, existe o tonômetro de contato, que é o tonômetro de Goldman, de aplanação, que como que é feito isso? O médico pinga um colírio anestésico e um colírio corante, e ele vai pegar esse aparelho e ele vai tocar bem na córnea. É um exame indolor, mas é um exame absolutamente importante. E mais modernamente, mais recentemente, nós também temos o tonômetro de sopro, que é um tonômetro muito usado e ele tem sido até mais usado ultimamente, porque ele é mais fácil. Muitas pessoas elas não toleram o toque, elas não toleram o contato da aplanação, ou seja, do aparelhinho na córnea. Então o tonômetro de sopro, ele tem a sua precisão sim, mas ele não tem o contato, que é uma das coisas que geram um dissabor, que geram um desconforto para muitos pacientes. E continuando a falar sobre pressão, quais seriam os valores normais de pressão? O normal da pressão intraocular é entre 10 e 20 milímetros de mercúrio, tendo aí um desvio padrão de mais ou menos um para lá e um para cá, certo? Alguns livros consideram entre 11 e 21, que aí é onde eu falei do desvio padrão. Então, normalmente o que a gente considera é entre 10 e 20. Pode acontecer, às vezes, de algumas pessoas ter a pressão normal e ter escavação do nervo óptico aumentada? Sim, é onde a gente tem que investigar. Pode acontecer também de, às vezes, a pessoa ter um pouco de hipertensão ocular e não ter glaucoma? Pode, mas é bem menos comum. Então, a partir do momento que a sua pressão detectada pelo oftalmologista foi um pouco mais alta, ela tem que ser investigada, certo? E o tratamento de glaucoma? Como que seria o tratamento para o glaucoma? O glaucoma, ele, assim como várias outras doenças crônicas, ele tem tratamento. Ele não tem cura, mas ele tem tratamento. Ele pode estabilizar ou ser mantido sob controle? Sim, depende de alguns fatores. Depende muito da adesão do paciente ao tratamento. Por quê? Nós ainda temos muitos pacientes, muitas pessoas que têm dificuldade em aderir ao tratamento, porque tem que ser uma coisa constante. A partir do momento que o médico passa o tratamento, você tem que ter adesão, senão não resolve. E um dos tratamentos mais usados do glaucoma é o colírio. Então tem muitas pessoas que elas têm dificuldade em pingar colírio. Então quando você tiver alguma circunstância, seja glaucoma ou seja qualquer outra doença, e o seu oftalmologista ele lhe prescrever colírios, e você tiver dúvida ou não conseguir ou tiver dificuldade em aplicar os colírios, não fique com vergonha, volte ao seu médico e pergunte e peça explicação. Chegue e seja franco. Doutor, por favor, eu não sei, eu tenho dificuldade, eu não estou conseguindo pingar o colírio. Tem como o senhor me ensinar um jeito fácil? Tem como o senhor me ensinar um jeito que ficaria mais fácil? Porque eu perco o colírio, eu pingo fora, eu não consigo pingar, eu tenho medo. Então assim, nós médicos, nós oftalmologistas estamos prontos sempre para ajudar.
E aí, voltando a falar do tratamento do glaucoma, que esse é um dos problemas, a adesão do paciente. Isso é extremamente importante, isso é muito importante. Porque assim, existem glaucomas que respondem muito bem a colírio. Já existem outros que às vezes a gente tem que fazer associações. Um tipo de colírio, 2 tipos de colírio, 3 tipos de colírio. E existem também às vezes glaucomas que são um pouco mais agressivos. Aí, a partir do momento que quando a gente não tem uma resposta boa aos colírios, nós temos que partir para cirurgias. Existem cirurgias a laser e existem os outros tipos de cirurgia também, onde nós podemos colocar implantes ou tubos e drenos para melhorar a drenagem e as chamadas cirurgias filtrantes, que é onde as pessoas elas têm, eu fiz uma cirurgia de glaucoma, é onde a gente forma uma pequena bolinha para poder ajudar a filtração, a drenagem desse humor aquoso, como eu disse. E outra coisa também que é muito importante no tratamento do paciente com glaucoma é, às vezes a pessoa ela acha que é simplesmente chegar, ir ao oftalmologista uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos, e não, nós temos que fazer um controle a partir do momento que você é diagnosticado com glaucoma, nós temos que fazer um controle bem preciso dessa pressão e temos que seguir, dependendo do tipo de glaucoma, como eu disse, se ele for mais leve ou se ele for um pouco mais agressivo, nós temos que fazer o controle dependendo semestral ou às vezes anual, com exames que nos mostram como está essa evolução do glaucoma. Então são vários exames que nos ajudam tanto no diagnóstico como na evolução, né? O campo visual, a tomografia de coerência óptica e muitas vezes nós fazemos exames um pouco mais complexos também para o diagnóstico, como a paquimetria, como a gonioscopia e como o teste de reação, o teste reativo ao glaucoma. Então esses exames, eles são muito importantes para que nós consigamos avaliar a evolução e fazer o tratamento do glaucoma e ver se precisamos de alguma mudança de tratamento ou não. Então assim, o glaucoma, como eu disse, é uma doença crônica, é uma doença que temos que ficar de olho nela e mais uma coisa, ela também tem um caráter hereditário. Então se alguém na sua família tem pai, mãe, tio, avô, avó, não significa que se alguém teve, necessariamente todos vão ter. Mas a partir do momento que uma pessoa na família foi diagnosticada com glaucoma, é interessante que os familiares, eles procurem um oftalmologista e vejam se eles podem ter uma propensão a ter ou não, porque como eu disse, o problema do glaucoma é que ele não tem cura. E como eu disse no início, ele é uma doença traiçoeira, ele não dá sintomas. E uma das coisas que também popularmente a gente explica que pode acontecer com o glaucoma, principalmente quando a repercussão de você perder as células do nervo óptico, de você ter esse aumento do buraco do nervo óptico, o que é? A gente vai perdendo a visão. Mas de que forma a gente perde a visão? A gente vai perdendo a visão da periferia para o centro, tá? Então a gente vai assim, a nossa visão, ela vai diminuindo, você começa a não ver os detalhes em volta e você começa a ficar com aquilo que a gente chama de visão tubular. Então muitas vezes pode acontecer da pessoa ter 100% de visão, enxergar 100%, mas ela enxerga apenas assim. Como a gente poderia fazer assim uma analogia, igual você coloca uma viseira assim no cavalo, que ele não enxerga em volta. Então a pessoa ela vai perdendo essa visão periférica, até que ela vai perdendo e como eu disse, é uma das coisas, é a cegueira irreversível, certo? Então assim, diante de tudo que foi explicado do glaucoma, eu acho que é uma doença absolutamente importante. Graças a Deus, hoje em dia, temos mais tratamentos do que tinha antigamente. Graças a Deus, hoje em dia, temos mais acesso à oftalmologia, temos mais acesso ao diagnóstico. Graças a Deus, hoje em dia, temos mais exames que podem detectar não só precocemente, mas como podem detectar de uma maneira mais exata. Então, assim, o que resta a nós, a parte que nos resta é
cuidar direitinho e fazer a nossa prevenção. Isso é o que é o mais importante, porque a ajuda do profissional, o profissional ele sempre estará disposto, ele sempre estará empenhado em tratar o paciente. Agora o paciente ele tem que ter adesão ao tratamento e nós também temos que ter a nossa parcela da prevenção, porque é como eu sempre digo, uma das situações complicadas no Brasil é a prevenção. Muitas vezes nós só descobrimos a doença quando ela já está instalada e muitas vezes instalada de forma avançada. Então esse é o recado que eu gostaria de deixar sobre o glaucoma. É sempre importante em toda consulta oftalmológica fazer a consulta completa. E para mais conteúdos informativos como este, siga a Unimed São Sebastião do Paraíso nas redes sociais. Obrigada!